Oi, 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 gente! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos para o Enem. Vamos corrigir aí uma redação de uma filha que tirou 200 em todas as competências, menos na competência 1. Isso significa que ela tirou 160 pontos na competência 1 e a redação dela foi 960. Então vamos analisar todas as competências e ver o zarinho que ela teve nessa competência 1. Para quem não sabe, competência 1 diz respeito aos desvios de língua portuguesa. Domínio do nosso, do seu, do meu, do nosso amado português. Vamos lá então? Firme no propósito para correção. Olha lá. Até anotei aqui as notinhas, ó. Então ela tirou aqui, ó, 160, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Acho que eu vou colocar a tela toda, gente, porque fica melhor para vocês enxergar, né? Ninguém precisa olhar minha fuça. Vamos lá. Na primeira fase poética do romantismo brasileiro, destaca-se o indianismo como característica singular na escrita de grandes autores da época, que viam o indígena herói como símbolo, deixa eu só diminuir essa letra aqui, como símbolo do reconhecimento nacional. Entretanto, para além da literatura, infelizmente, no Brasil odierno, tal exortação contraria a realidade, haja vista que há um grave caos social advindo dos inúmeros desafios vigentes para a valorização efetiva de comunidades e povos tradicionais. A partir disso, dentre os muitos que existem, torna-se substancial discorrer sobre a negação de seus direitos, bem como as consequências dessa problemática. Tá? Beleza, fechou. Só queria ver essa parte aqui, exortação. Era isso mesmo que você queria escrever, senhora? Então tá. Percebam que, mesmo que ela tenha usado, né, uma alusão muito específica aí falando dos indígenas, aqui, quando ela traz a tese, ela fala dessa valorização efetiva de comunidades e povos tradicionais. Então, isso ajuda muito aí, né, no atendimento ao tema, motivo pelo qual ela tirou, inclusive, o 200 aí nas competências seguintes. Diante disso, em uma primeira análise, é válido destacar que a banalização dos direitos atribuídos a esses povos é o principal, sem acento, entrave para o seu reconhecimento. Sob essa ótica, o artigo 231 da Constituição Federal do Brasil de 88 dispõe na letra da lei garantias às comunidades e o direito às terras que ocupam. Ou seja, é dever do Estado promover seu efetivo cumprimento legal. Todavia, tais premissas não são visualizadas na prática, tendo em vista a ameaça escancarada sofrida habitualmente não só em territórios indígenas, mas também em quilombolas sem assento, áreas de extração e pesca, entre outros, com invasões pelo avanço da fronteira agrícola, pecuária e garimpo ilegal, que ameaçam a cultura em detrimento da economia. Logo, enquanto as diretrizes errinho grave de concordância pela Carta Magna forem renegadas, as comunidades nacionais permanecerão em um cenário de invisibilidade, um homo sacer contemporâneo. Excelente aí a alusão que você trouxe, né? Essa alusão, inclusive, ensinei nas aulas. Top, 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 top. Olha só, essa aluna, deixa eu até voltar a minha fuça aqui, ó. Essa aluna, ela é minha aluna há algum tempo. E os errinhos dela sempre são de língua portuguesa. E são deslizes que acontecem na hora de passar limpo, porque ela sabe que principal não tem acento, ela sabe que garantias ali tem a crase, né? Então, é só essa questão de ter um olhar mais clínico lá na hora da prova para evitar, né, esses deslizes. Mas vocês percebam que ela traz o tópico frasal, ela defende o posicionamento dela, ela mostra o tempo todo que essa desvalorização acontece, ela sustenta esse argumento usando aí um repertório, né, usando a Constituição Federal, faz essa retomada da Constituição Federal, excelente, muito, muito bom mesmo. Seguindo.
Ademais, cabe ressaltar também as duras consequências promovidas pela desvalorização desses povos. Isso porque é fato que essas minorias vivem constantemente em cenários de guerra, violência e apagamento cultural, dizimados brutalmente pela ganância e extinguidos pouco a pouco junto a saberes, línguas e raízes históricas do país. Sob esse viés, ao colocar esses grupos em pauta, para além de violentar, excluir e menosprezar, vê-se os objetivos de desenvolvimento sustentável proposto pela agenda apenas no papel. Assim, é incoerente que, mesmo reconhecida a sua importância, essas comunidades sucumbam a tais intempéries. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para minha fuça. Gente, dominar a língua portuguesa, não ter erros de língua portuguesa é apenas um dos critérios apresentados ali na competência 1. Para além de não ter erros, quando você domina, né, a língua portuguesa, você mostra para o corretor que você sabe escrever e sabe usar, né, o léxico aí de uma maneira efetiva. Vocês percebem, né, que em alguns períodos aqui do texto dela, eu acabo forçando a compreensão. Por quê? Porque não tem uma clareza aí no texto. Em alguns trechos fica muito confuso, fica muito amarrado, né? Eu tenho que forçar um pouquinho. Olha só, quando a gente vem aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, olha só. Olha o tamanho, né, do período, tá vendo? Aqui, ó. Olha o tamanho do período. É um período muito extenso, é um período que não tá bem pontuado. E aí, o que acontece? Você acaba se aprofundando demais e por se aprofundar demais, você acaba correndo o risco de perder ponto, né? Em coerência, você acaba correndo o risco de perder ponto em concordância, que foi exatamente ali onde você teve o erro. Então, tem que ter esse cuidado, tá bom? Portanto, é inegável a relevância do debate acerca dos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Para tanto, é essencial que o governo federal, órgão de maior instância no país, no âmbito do poder judiciário, crie mecanismos de fiscalização desses grupos. Isso deverá ser efetivado por meio do projeto Nosso Povo, Nossa Responsabilidade, que monitore os territórios, a exemplo de imagens aéreas feitas por drones e constante rastreamento de possíveis invasões ilegais, a fim de garantir seus direitos de vivência, de respeitar suas origens e de atenuar as consequências. Aqui, ó, erro de paralelismo, ó. Garantir, a fim de garantir, a fim de respeitar e a fim de atenuar. Somente assim, a valorização proposta pela escola do romantismo poderá ser vista na prática, muito além da literatura, na realidade social brasileira. Muito bem. Apenas aspectos de língua portuguesa, você dominou muito bem o tema, você trouxe o gênero de uma maneira muito efetiva, você conseguiu argumentar o seu texto e ficou assim, ó, excelente. Infelizmente, apenas uns desvios aí de língua portuguesa que tiraram aí o 1000 da sua mão, tá bom? Mas o importante é esse, é continuar firme no propósito, sempre escrevendo redação. Bora, meu filho!